Eu quero convidar a sua atenção para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16. É o texto que meditaremos nesta noite. E aí eu convido você a acompanhar na sua Bíblia a leitura que farei dos versículos 21 a 27. Textos muito conhecidos nossos e básicos à nossa fé. Está escrito assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Deixa a sua Bíblia aberta, nossa mensagem será textual. Meus irmãos, eu falei aqui já nas últimas vezes que trouxe a palavra aos irmãos, que nós não podemos nos interter, nós não podemos desviar o nosso foco, nós não podemos desviar a nossa atenção, seja por coisas muito boas que nos circunde, que nos aconteça, ou seja por coisas de lutas, por coisas difíceis que tivermos que enfrentar. Esse texto me deixa entender que Jesus estava aqui na terra 100% homem, começando esses dias do fim, que são os últimos 2000 anos aproximadamente. Ele era a semente da igreja, ele é o modelo. É Jesus quem nos dá a forma com a qual Deus quer que o sirvamos. E nesse texto aqui nós percebemos que Jesus, ele está absolutamente consciente da sua missão. E nesse contexto, nesse momento que o Evangelho registra, ele está dando um resumo, trazendo a memória dos discípulos sobre a sua missão. Aqui, ele já havia pregado, ele já havia ensinado muito sobre o que ele veio fazer e por que os havia chamado. E que eles seriam o início da igreja que até hoje existe, que é a igreja de Jesus Cristo na face da terra. João Batista avisou, muitos daqueles que ouviu João Batista se converteu, creu e faziam parte dessas pessoas que estavam aqui ouvindo Jesus. E Jesus está assim, nesse momento, lembrando a eles: olha o que eu vim fazer, qual é a minha missão, como é que será, o que nós temos que fazer. Prestem atenção no que está começando, prestem atenção que nós estamos num momento importante do cumprimento das
promessas do Pai de vir até o homem, de providenciar para o homem um caminho de voltar a Ele, de ter uma vida de comunhão com Ele. Jesus então começa a falar, olha, nós estamos indo no versículo 21, ele diz assim, convém que nós vamos para Jerusalém, mas lá vai acontecer muitas coisas. Olha para a sua Bíblia aí no versículo 21. Ele fala assim, nós vamos a Jerusalém e eu vou padecer coisas que virão de autoridades. Os anciãos aí são autoridades da igreja, os sacerdotes são autoridades da igreja, os escribas são autoridades da igreja. E eu vou inclusive ser morto. Mas eu já avisei, eu vou ressuscitar, está prometido que eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E quando ele está falando, aqui há um resumo de Mateus do que ele pregou, do que ele ensinou, do que ele estava falando aqui nesse momento. Nós vemos que Pedro ficou assustado, ele ficou meio assustado. E quando Jesus está falando aqui, queridos, ele está falando da cruz dele, mas ele não está falando só da cruz madeiro, aquela cruz pesada, desarrumada, cruenta, que ele carregaria sobre seus ombros e que subindo ao Gólgota sofreria muitos danos físicos, ia enfermar-se. Jesus esteve muito mal ali na cruz, mas ele não falava só disso. Quando ele menciona as autoridades da igreja, Jesus está falando de que ele enfrentaria um tempo de muita coisa difícil, de muita luta, e que era um momento de crise. Jesus sabia, inclusive, e ele está falando disso aqui, que haveria uma dispersão da igreja, que os apóstolos ficariam com medo, que a igreja passaria por dias muito difíceis, até que entendesse o cumprimento da obra de Deus na vida dele, lá no Calvário, e ele ressuscitasse. Para os discípulos, até que chegou o dia que ele foi assunto ao céu e recebeu as últimas instruções, até que tudo aquilo acontecesse para a igreja, foram dias muito difíceis, e Jesus está aqui dizendo a eles que ele tinha uma missão e que ele estava atento a ela, e que era muito importante que ele cumprisse a sua missão. Nós vemos então em Jesus, queridos, que ele veio e que ele decidiu fazer a plena vontade de Deus. Isso não é fácil. Ele queria que os discípulos entendessem, porque eles o viam curar, eles o viram andar sobre as águas. Isso que está registrado. Mas muito provavelmente não. A Bíblia afirma, no último capítulo do Evangelho de João, que Jesus fez muita coisa que não está escrito, tanta coisa que não tinha espaço, papel, tinta, não tinha como registrar. Então, Jesus está dizendo, olha, apesar disso, do poder de Deus, do Pai, que está sobre mim, pela minha comunhão com Ele, por fazer a sua vontade, eu vou enfrentar a minha cruz, eu vou enfrentar a minha luta, para fazer a minha missão, eu vou sofrer muito, eu vou passar por dificuldades. Jesus passou por dificuldades, irmão. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu afronta, Jesus sentiu desprezo, Jesus sentiu uma luta, ele passou por uma luta muito grande, e ele está se referindo a isso, porque ele enfrentou como homem. A vitória de Jesus não é só sangrar na cruz do Calvário, receber os cravos, a lança do lado, e perder o seu sangue todo. A vitória de Jesus está em tudo que ele fez, na sua abdicação, que mesmo sendo Deus, viveu como homem, como servo, o seu amor incondicional ao homem, a sua identificação com o homem. Jesus está mostrando aos discípulos como que seria difícil. E Jesus estava, meus queridos, na mesma condição de Adão antes do pecado. Então, como Jesus
demonstrou o poder de Deus, porque é isto também que Ele quer que nós entendamos. A igreja é para demonstrar ao outro o poder de Deus. O que Jesus entendia é que, demonstrando o poder de Deus, se você pensa em Adão antes do pecado, você pensa que ele é frágil. Mas Jesus aqui não enfrentou essas lutas, essa cruz, ele não enfrentou essa dificuldade da sua missão de fazer a vontade de Deus como Deus. Ele enfrentou como Adão. Aí reside o valor, a grandiosidade da vitória, que não se concentra só no madeiro. Por isso a ignorância dessas pessoas ficar como que cruz é símbolo de cristianismo. Não. O símbolo de cristianismo é Jesus, é a sua vitória, é a sua decisão de servir a Deus Pai, de nos amar, de não abrir mão de nós, de vencer. A vitória de Jesus não restringe a última semana, a sua prisão no Getsêmani, a sua ida para o Calvário, a sua morte na cruz. Não, Jesus é perfeição, é vitória, é uma missão completa, plena, desde os seus dias de criança até o dia que ele, então, na cruz, consumou a obra. Jesus está aqui fazendo um alerta aos seus discípulos, que era necessário isso, e que o fim da sua missão, de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus, seria muito difícil. Nós precisamos entender isso. A missão de Jesus, como homem, ela foi muito gloriosa, mas ela foi de lutas também. E Jesus está aqui tentando dizer aos discípulos que, na missão dele, que eles veriam agora ele ser preso, e muitos deles, Judas é o símbolo disso, pensava que ele não se deixaria prender, só que quando ele se deixou prender, ele estava pensando em mim, estava pensando em você. Ele não precisava mesmo, mas ele decidiu fazer isso por nós. Então, ele está dizendo aos discípulos, tem salvação, porque ele já tinha pregado a salvação, tem paz, tem alegria, tem vitória, tem cura, mas tem percalços, tem lutas. Vocês precisam entender que tem lutas, e como homem, eu vou enfrentá-las, mas era momento de que o homem recua, que o homem desiste, que o homem se deixa abater-se, que o homem baixa a sua cabeça. Jesus está dizendo assim, a missão é gloriosa, mas tem percalços. E quer te dizer mais. Jesus está querendo dizer aos discípulos dele aqui, e o Espírito Santo fez com que Mateus escrevesse para dizer a nós, que nossa missão também tem percalços, também tem lutas. Ela não será diferente de Jesus. Jesus enfrentou lutas, mas ele está dizendo aqui que nós também temos uma cruz. Por isso que ele disse sobre cruz, nesse texto que lemos, que nós deveríamos tomar a nossa cruz. O que Jesus está dizendo aqui aos discípulos, e que Pedro fica assustado, e que hoje nós precisamos parar para pensar, a nossa caminhada de 2021 precisa fazer a vontade de Deus. Nós precisamos durante o ano fazer o que Deus quer que façamos. Com pandemia, sem pandemia. Com problemas ou sem problemas. Jesus falou, nós vamos para Jerusalém, vai ficar mais difícil do que porque Jesus já estava sofrendo perseguições. Por muito tempo procuraram tentar pegar Jesus em faltas que pudesse matá-lo, prendê-lo e fazê-lo parar de pregar o Evangelho, fazê-lo parar de pregar, de fazer a vontade de Deus, de anunciar o reino de Deus, de trazer a bênção de Deus ao mundo como ele estava trazendo.
E ele falou para os discípulos: vai ficar mais difícil, vai afunilar, virá mais luta, vem mais percalços, eu preciso levar a minha cruz. E ele não fazia referência só à cruz madeiro, volta a repetir, ele falou: eu preciso vencer a oposição, eu preciso vencer as lutas, porque a vontade do Pai precisa ser feita, o propósito do Pai precisa ser cumprido, o homem precisa ser salvo, o homem precisa ter uma opção, o mundo precisa ser liberto, a grande luz precisa brilhar, a grande porta precisa se abrir, eu preciso me manifestar ao mundo agora, consumando a obra de Deus. E ele está dizendo aos discípulos: olha, vocês têm também uma missão, e nessa missão vai ter coisa gloriosa, vai ter, mas também vai ter percalços, vai ter lutas, vai ter cruz. Evangelho tem cruz. Nós não temos mais que carregar uma cruz de madeira, ele carregou por nós. Nós não temos mais que ser crucificado numa cruz, ele foi por nós. Nós não temos que morrer mais, Jesus morreu por nós. Bem da verdade, nós nem temos que vencer, ele já venceu por nós. Mas nós temos que lutar para que haja vitória. E Jesus não queria que os discípulos pensassem que o Evangelho, por ter poder, por ter cura, e tem, Deus é o mesmo. O poder de Jesus não acabou, não. A igreja está relapsa, mas Evangelho é um relacionamento com um Deus vivo, todo-poderoso, e a igreja recebeu de Deus a autoridade de exercer esse poder, a autoridade de manifestar esse poder de Deus. Então nós precisamos entender isso nesta noite, é o desejo do meu coração, para nós nos alinharmos. Olha, se tem uma coisa que o mundo espiritual quer agora, é que a igreja desvie o seu foco. Que você encontre uma zona de conforto para não lutar a luta que Deus quer que você lute. Que a igreja encontre algum motivo para não ser luz do mundo, sal da terra. Que a igreja encontre algum motivo para ser o não ao pecado, ao erro. Que a igreja encontre algum motivo para não continuar anunciando, dar continuidade ao anúncio da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas de salvação, e que ainda há salvação, ainda há libertação, ainda há manifestação do poder de Deus, o poder ainda que salva, conquistado lá na cruz, emana, e Deus quer salvar os homens, Deus quer se manifestar os homens, e é através da igreja. Nós não podemos mudar o nosso foco. Nós precisamos entender que assim será conosco. Nós seremos abençoados? Seremos. Nós estamos sendo abençoados. Mas nós precisamos ser abençoados e precisamos abençoar pessoas como Jesus fazia. Jesus, por onde passou, ele era a manifestação da bênção de Deus para as pessoas. Então nós precisamos ser assim. Então a cruz da missão que Deus nos dá, essa capacidade de crer, de lutar, de se posicionar, é a forma pela qual o Espírito Santo fará a obra de Deus. Nós não vamos para além de 21 não, em 2021 através das nossas vidas. Porque nós estamos isolados, porque nós estamos distanciados, porque nós estamos enfrentando momentos aos quais nós não sabemos, não tínhamos vivido, nós não estamos isentos de continuar a obra de Deus, de continuarmos a ser crentes. A nossa missão não diminuiu. Jesus falou: Senhor, tem luta, tem percalço, mas convém eu ir. Eu vou para Jerusalém, e lá eu vou enfrentar as lutas, mas a obra do Pai vai ser feita
na minha pessoa, ele foi, venceu e a obra do Pai foi feita. Eu quero que nós levemos para essa nossa arrancada, para o dia de hoje, 2 pontos primeiramente. A primeira coisa, Jesus sabia de cor a sua missão, a vontade de Deus para ele, o que ele devia fazer. Aqui no texto ele está falando disso. Nós precisamos saber. Nós temos uma visão, Jesus tinha. Jesus precisava, obedecendo ao Pai, anunciando a sua palavra, anunciando o plano do Senhor, ele precisava chegar à cruz, morrer por nós, com o seu crédito, pagar o preço que não podíamos pagar, porque ele tinha o crédito, ele nunca pecou, ele não tinha mácula, não tinha ruga, não tinha mancha, ele era o Cordeiro de Deus, ele podia se oferecer por nós, ele sabia que ele precisava fazer isso, a forma que ele fazia, que ele faria, o que ele iria enfrentar, como seria difícil, ele sabia de cor, ele tinha o seu alvo, ele sabia o que fazer. A primeira coisa que nós precisamos saber é isto. Será que você saberia dizer qual é a sua missão? Nós sabemos dizer a da igreja. Nós queremos ser a igreja que Jesus propôs. Mudou não. Como igreja é isto. E nós temos como missão, Jesus tinha o alvo e tinha missão. Ele tinha que cumprir. Nós temos como missão fazer discípulos no nosso relacionamento. Mas veja, essa é a visão e a missão da igreja, nós sabemos. Agora, qual é a sua? Jesus sabia dele. E ele estava dizendo aos discípulos que eles precisavam saber a deles. Falou, olha, eu vim fazer isso. Haverá luta, eu tenho uma cruz. Agora vocês precisam saber a sua. Vocês precisam ter um alvo, vocês precisam ter uma missão. Você precisa saber o que você veio fazer. O que você vai fazer. Como é que é o alvo da sua busca, da sua posição? O que é que você vai fazer em 2021 para que o que Deus quer de você seja feito? Sem você definir isso, querido, sem você planejar isso, sem você se dispor, sem você ter um propósito, uma ação sua, uma ação na sua vida, o que Deus vai fazer em você em 2021? Nós precisamos identificar isso. Qual que é o seu alvo? Você precisa ter um alvo. Pessoas abençoadas é que abençoam pessoas. Jesus abençoava pessoas porque ele era um homem, 100% homem, como homem aqui, abençoado. O princípio de Deus que nos liga à fé de Abraão, na missão de Abraão, Deus disse a Abraão, sai da sua parentela, sai daqui, desse meio, aqui não dá para você, não é aqui que eu quero te usar, não é aqui que eu quero te abençoar, e ser tu uma bênção. Mas para eu ser bênção, eu preciso ser abençoado. Em 2021, nós precisamos definir isso. Eu preciso esperar alguma coisa. Como é que você quer ser quando esse ano findar espiritualmente? O que você identifica que precisa fazer? Jesus é caminho, Jesus é movimento, Jesus é progressão. O Espírito Santo é Deus, é vivo, Ele é companheiro. Companheiro é para caminhar, é para continuar. Companheiro é para crescer, para buscar, para visualizar, para almejar, para lutar, dirigir a sua intenção, o seu esforço para alguma coisa. Primeiramente, a sua missão precisa passar pela sua vida. O que você pretende? Como é que é o seu plano? Qual é o seu alvo da bênção de Deus sobre a sua própria vida para esse ano? Tem que começar daí. Jesus sabia plenamente disso. Aos 12 anos ele já declarou para José e para Maria, que era a mãe dele, eu
estou aqui por causa das coisas do meu Pai. Eu estou aqui para me envolver com a obra do Pai. Então, sobre você, você é batizado com o Espírito Santo de Deus? Você fala em novas línguas? Qual é o dom que você quer em 2021 sobre a sua vida? Então, é preciso entender a sua missão, e ela começa por você. Uma pessoa abençoada que vai abençoar pessoas. Eu sei que tem que fazer parte do meu alvo, da minha decisão, da minha atitude para esse ano, abençoar pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa que é minha ovelha, é da nossa igreja em Oliveira, e eu estou dizendo assim porque ele disse essa frase para mim. E ele estava num determinado lugar, e aonde tinha pessoas que falavam com ele uma hora ou outra. E eu achei tão interessante que ele me mandou um áudio e falou assim: pastor, já era ano novo, e ele falou assim comigo: pastor, não teve uma pessoa que conversou comigo que eu não falei de Jesus com ele. Eu falei com todo mundo sobre Jesus. Mas para fazer isso, você precisa de almejar o que Deus vai fazer na sua vida. Isso é compreender a sua missão. Para que então, o que é você quer produzir na vida das pessoas? Isso precisa ser definido como missão, como visão. É isso que eu quero para mim. Como igreja, está definido. A igreja Rocha Eterna, aqui em Oliveira, em Carmo da Mata, ela quer ser a igreja que Jesus propôs. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer discípulos. Isso está definido. Mas qual é a sua parte? Como é que você vai entrar nesse negócio? Qual vai ser o seu envolvimento? E parte de você. Falou: esse ano, pastor, eu agora já estou determinando. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Esse ano, pastor, eu quero falar em novas línguas. Eu quero ter dons. Agora o dom eu não sei qual que é, porque depende de o que Deus quer que você faça, o que você vai negociar com Deus. Para que você vai querer o dom de cura se você não vai orar pelo enfermo? O dom tem que ter uma motivação, quer dizer, eu quero uma bênção sobre minha vida, e eu quero, Senhor, que eu seja adornado, porque eu quero produzir isto. Então, o Espírito Santo vai começar a te conduzir nesse sentido. Aí, então, Jesus está falando aqui com os discípulos, que tem percalços. Se você decidir isso, falar, então vai começar de mim. O Espírito Santo vai fazer isso e isso na minha vida. Eu não quero isso em mim. Eu quero ser diferente porque eu sou nisso, naquilo. Eu quero transformação nisso. Eu quero libertação nisso. Eu quero a minha vida mudada. Eu quero ser mexido. Eu quero ser tocado. Eu não quero parece que o Espírito Santo ele habita em mim, mas parece que não habita. Parece que não existe. Eu não estou vendo a ação dele. Eu não estou percebendo a sua transformação. Eu não estou percebendo o seu mover em mim. Você precisa falar: não, eu quero isso. Então o Espírito Santo vai começar a te conduzir, e a ação de Deus na sua vida vai fazer com que as outras pessoas sejam abençoadas. O Espírito Santo vai te dar direção. Aqui está escrito que o querer e o realizar vem de Deus. Eu preciso me posicionar na presença dEle e ter em mente o que eu quero, porque se você estiver sentindo vontade de fazer isso, já é Deus agindo aí na sua vida. Deus já está começando esse processo. É mais um ano. Vamos viver para quê? Tem gente que tem muito medo do Covid, né? SARS-2, SARS-2. Olha, por quê? Você quer viver para quê?
Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Paulo falou assim: é melhor o paraíso, mas eu preciso ficar aqui para ganhar pessoas para o reino de Deus. Então, amados, 2021, assim como Jesus, nós precisamos saber o que queremos. Isaías tomou uma decisão. Deus fez entender a ele que precisava de alguém para usar. Na visão dele, na comunhão dele com Deus, Deus falou: quem vai ser enviado? Quem quer ser tocado? Aquele momento onde o templo encheu-se da presença de Deus, que as vestes de Deus foram vistas e que tocaram Isaías, aquele momento que o Espírito Santo, o anjo, foi lá com uma tenaz e pegou uma brasa viva e tocou os lábios dele e transformou a vida dele. Não foi em vão. Foi porque ele falou assim: eis-me aqui. Se há alguém tem que ir, eu vou. Se alguém tem que ser bênção, eu serei essa bênção. Se alguém tem que ser boca de Deus, eu serei a boca de Deus. Se alguém tem que manifestar o poder de Deus, eu vou manifestar o poder de Deus. E então em seguida o Senhor o purificou, o Senhor os transformou, porque esse processo de ir e fazer a obra de Deus, de brilhar como luzeiros, ele passa por começar em nós. Eu preciso definir o que Deus pode fazer em mim. E então nós teremos o nosso anjo, a nossa tenaz, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre os demais impedimentos, e faremos a vontade de Deus. Olha, queridos, a Bíblia ensina, através do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, que nós somos membros do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você está no corpo de Cristo. Significa que tem um número de pessoas no mundo que o Espírito Santo, não tem um Espírito Santinho ali habitando no evangelista Sérgio, outro em mim não, um em você, outro em mim não. O Espírito Santo habita na igreja. Se você tivesse sem Espírito, você não se movia, você estava morto. Então, se o Espírito está em nós, nós somos vivos, nós existimos, nós temos vida, e Ele vai mover. Se você é membro, o meu Espírito está aqui, as minhas mãos estão se movendo, os meus pés estão se movendo, você tem uma função. Eu te diria, qual é a sua função? Se você é membro do corpo de Cristo, você tem algo a fazer. E o que é que você vai fazer? Onde você se coloca? Eu vi no testemunho de uma pessoa que praticamente experimentou uma ressurreição, foi ressuscitado de entre os mortos. E essa pessoa dizia assim: eu não sei o que é, mas eu vou fazer algo no reino de Deus. Você é mão, você é pé, não há importância num membro em outro. Você acha que a sua boca é muito importante, sua cabeça, seus braços, mas e se não tiver pé, você não anda, você não se locomove. E como é? O próprio apóstolo Paulo pergunta pelo Espírito Santo, como é que os pés fariam se não fossem as mãos? Nós precisamos nos mover. 21, eu disse que nós estávamos arrancando. Nós precisamos entender a nossa missão como Jesus entendeu, que somos membros do corpo de Cristo. E quando você foi salvo, querido, Deus já tinha um propósito. O dia que você aceitou Jesus, Deus já tinha um propósito para você.
Ele tem algo para você fazer. Algo no reino. É ir por Deus. Alguém pensa, pastor está falando que eu vou para a África. Isso pode ser também. Mas não é isso só. Ir por Deus não é só ser pastor, missionário. Ir por Deus é fazer o que Deus quer que você faça. É ser aquilo que Deus quer que você seja. É estar na mão de Deus. Fala assim, então me purifica, então me mostra a sua glória, como Isaías foi mostrado. E aí, eis-me aqui. E vamos fazer a sua vontade. Então, nós estamos vivendo um novo ano e não podemos nos interter. Nós acabamos de orar pela vacina, pela imunização, agora é crer. Nós acabamos de orar que fora do nosso cuidado, porque temos que fazer, senão a oração não é legítima. Fora do nosso cuidado, daquilo que podemos fazer, o Senhor nos guarda, Senhor. Então creia. Creia. E não interta. Deus está te dando sucesso, sabe? Deixa eu falar para vocês, o nosso Deus não precisa de circunstância. Não precisa. Deus podia fazer assim com Israel, ó. E eles apareceram lá em Canaã. Mas ele falou, não, sai daqui e vai para Canaã. Porque enquanto vocês forem, eu vou mostrar a vocês quem eu sou. Eu vou mostrar a vocês o meu poder. Eu vou me identificar com vocês. Vocês serão o meu povo. Vocês vão fazer a minha vontade. Vocês vão me revelar ao mundo. Deus quer isso de nós, irmãos. E como é que Ele faz? É deserto. Para Deus não faz diferença. Onde Deus está, não tem problema ser deserto. Quando precisou da água, eles estavam no deserto. E Deus não levou eles para um oásis. A água brotou da rocha. Deus não precisa de circunstância não, irmãos. Tem mar na frente, Ele pode fazer andar sobre as águas, né? A gente gosta de cantar isso. Na hora de andar não é fácil. Mas Deus falou assim, eu vou abrir o mar. Deus não precisa de circunstância. Deus chamou você. Chamou você. Pastor, eu não sei ler. Eu acho que não tem gente aqui assim. Mas digamos que tivesse. Não tem problema, Ele chamou você, Ele te conhecia, Ele sabe que você não sabia ler, Ele sabe da sua altura, Ele sabe da sua cor, Ele sabe dos seus anseios, Ele sabe das suas lutas, a que você está lutando, a que você ainda vai lutar, Ele sabe no caminho que você vai passar, Ele sabe a hora que vai faltar água, então Ele já tem uma rocha e alguém vai bater nela e a água vai sair. Deus não precisa de circunstância, Ele precisa que nós nos rendamos, que nós nos entreguemos às mãos dEle e fala, Senhor, eu vou para Jerusalém, como Jesus falou. Eu sei que tem luta, eu sei que tem dificuldade, eu sei que tem cruz, mas eu vou e a sua vontade vai ser feita. Essa é a nossa parte. Então a primeira coisa que eu queria dessa noite, desse texto, é que nós lembrássemos então de que eu preciso identificar a minha missão. E ela começa de mim. Eu tenho que ser abençoado. Uma coisa não é sem a outra. Mas eu fui chamado, você foi chamado. Como Jesus veio com uma missão, nós temos que continuar essa missão. Nós fomos chamados para abençoar pessoas. Para manifestar o reino de Deus às pessoas. Para manifestar às pessoas a oportunidade que elas têm de serem abençoadas por Deus em Jesus Cristo. Paulo, quando identificou isso, em Gálatas, no capítulo 1, ele diz assim, mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, começou nele. Paulo era um perseguidor de igreja. A obra começou nele. Deus falou, eu vou te abençoar.
e você vai abençoar pessoas. O processo é esse. Jesus está ensinando isso a nós nesse texto. E ele falou assim, ó, nessa hora, eu não consultei, eu entendi que deveria revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei nem a carne nem o sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ele começou a fazer, ele foi abençoado, ele foi para Damasco, Deus enviou Ananias, ele foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e começou, depois de abençoado, ele começou a abençoar. Ele foi chamado para uma missão, então nós precisamos fazer isso. 21 chegou. Nós precisamos fazer isso. As outras coisas nos serão acrescentadas. Deus não precisa de circunstância. Mas como é que vai ser? Não sei. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. O importante é você estar no centro da vontade de Deus. É você querer fazer a obra de Deus, começando de você para chegar em outros. Então, queridos, precisamos nos mover. Pode ser que o Espírito Santo chegue para você, se você permitir. Tente, isso existe. Eu já disse aqui várias vezes e vou voltar a repetir. Eu nunca ouvi vozes, mas me senti instruído como se ouvisse. Pode ser que você ouça no seu coração, na sua alma. Deixa eu te falar, toda a instrução no corpo um dia vai parar, vai morrer, vai cessar. Mas a instrução no espírito, na alma, te acompanhará por toda a eternidade. Ela nunca mais deixa você. E se é obediência a Deus, ela se transformará em galardão, em recompensa, em bênção. Bênção de todos os jeitos. A bênção que você precisa. Você não tem que pensar. Deus pensa por você. Ele te dá direção, Ele te envolve, Ele te toma. Então, pode ser que você ouça simplesmente, então você quer. É um processo. Você não sabe fazer isso com você mesmo. Pode ser que você sinta instruído simplesmente assim. Você precisa começar orando. Está pouco. Lembra do projeto Ana? Que nós vimos aqui no finalzinho do ano? Penúltimo culto, parece. Me ajuda na cronologia sempre aí, mas acho que foi penúltimo culto mesmo. Simplesmente tomar aquela atitude de Ana. Às vezes o que você vem fazendo não é assim que Deus quer. Às vezes simplesmente Ele fala, tudo isso que você quer, que eu lide com você como lidei com Isaías. Transforma a sua vida, te mostre o meu poder, a minha presença. Começa na oração, começa na leitura da palavra. Você tem simplesmente que ir subindo a escada. Eu costumo dizer que o próximo degrau só se será mostrado se você subir no que Deus te mostrar. Então cada um de nós, você que está em casa, você que está aqui, nós estamos num nível da escada. Então o Espírito Santo vai instruir você, diferentemente às vezes de mim ou do outro que está ao meu lado. Ore, então você vai começar orando. Estabeleça na sua agenda um tempo de oração, um tempo de leitura, e eu vou fazer o que você quer em você, e você vai fazer com que você vai ser um abençoador, uma abençoadora. E quando é assim, irmãos, a sua presença já abençoa. Feliz do lugar que você trabalha, se você tomar essa atitude diante de Deus. Feliz do lar que você mora. Feliz das pessoas que conversam com você. Feliz das pessoas que estão à sua volta, porque se você deixar Deus tocar a sua vida, se você deixar Deus se manifestar a você, Deus será manifestado às pessoas que estiverem próximas de você também. Elas serão alcançadas. O segundo ponto é que se você decidiu isso, antes de eu entrar nele, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não decidiu, se o Espírito Santo me usou para te mostrar isso,
você enxergar isso, não vai acontecer nada. Nada. Você não vai ter a visão do séquito da presença de Deus que Isaías teve. Nada. E outra coisa que é o segundo ponto. Nós precisamos resistir os inimigos externos e internos que trabalham para impedir que eu entenda a minha missão, que eu me disponha para Deus, porque depois de decidir isso, não tem como ninguém, nem o inferno inteiro te impedir. Mas quando Jesus falou, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer muito com as autoridades, eu vou morrer na cruz, muito embora eu vou ressuscitar, Pedro assustou e falou: Jesus, à parte. Olha aí para você ver, 22 e 23. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti. Eu estou lendo numa outra tradução, muito provavelmente diferente da sua. Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum acontecerá. O que Jesus fez? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque ele está falando é com Pedro, não é com Satanás. Porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, e sim pensando nas coisas que são dos homens. Se você decidiu fazer isso, agora é hora de saber, de colocar na sua mente que tem inimigos vindo por aí. De que haverá luta. De que tem uma cruz nessa história. Jesus estava anunciando aos discípulos assim: eu tenho uma cruz para carregar. E não era simplesmente aquela que Simão ia lá e ajudou ele a carregar. Não. Essa cruz não tem jeito do outro ajudar. Ninguém podia sofrer com os anciões por Jesus, com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes. Não. Essa cruz não tinha ajuda. A de madeira houve para carregá-la, mas essa não tem. Jesus falou assim, tem inimigos internos e internos, e nós precisamos entender isso, porque a oposição que vier, as coisas que vierem te impedir de deixar Deus mudar a sua vida, transformar a sua vida, tocar em você, para que você seja um abençoador de pessoas, para que você seja uma bênção. Jesus está dizendo aqui, quando fala com Pedro, que vem de Satanás. E ele falou com Pedro aquilo, irmãos, na hora que Pedro preocupou: tenha compaixão de ti, Jesus. O diabo jogou um dardo nele. Falou: fala para ele não fazer isso não, tadinho. Tadinho de nós, se Jesus não faz, irmãos. Tire isso da cabeça dele. Quer dizer, vai ter, meus amados, pessoas que serão usadas para tentar te impedir. E que negócio complicado. Pedro amava Jesus. Pedro é discípulo. E discípulo, apóstolo. Então, decidiu fazer isso. 2021 é meu ano, Jesus. Então começa em mim. Eu quero ser um abençoador de pessoas, eu quero manifestar o seu poder, eu quero manifestar a sua glória, eu quero ser igreja, eu não me importa o que está acontecendo no mundo, eu quero ser igreja, eu quero fazer discípulo, eu quero fazer a vontade de Deus. Pode esperar que vai aparecer alguém tentando dizer a você: não faz isso não. Quantas pessoas, você vai lembrar aí agora, pensou que estavam bem acompanhadas no reino de Deus e não estavam. E essas pessoas se tornaram um empecilho para que eles fizessem a vontade de Deus. Agora, na nossa vida, contemporâneo a nós. Quantos
Quantos truvejava perto de você? Oh! Fez, aconteceu, pregou, e era um impedimento para a sua vida espiritual. Então você precisa identificar e saber que qualquer coisa que for contra seu coração, que decidiu servir a Deus, que decidiu ser uma bênção, um instrumento de Deus, se vier de qualquer pessoa, não está vindo dela, vem de Satanás. Jesus ensinou isso aqui. Ele ensinou isso aqui. Então Pedro foi usado pelo diabo perto de Jesus e falou: não faz isso não, isso vai ser tão ruim, não vai dar certo, nós vamos ficar sem ti, o senhor não merece isso, compaixão de ti mesmo. Ele sabe que Deus não quer, Deus não vai fazer isso. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Jesus deixou muito claro que qualquer oposição nesse sentido não vem de homem, vem de mulher. Pode vir de gente muito próxima, que parece amigo, que parece estar indo com você. Os perigos internos estão registrados em Efésios, no capítulo 6, que diz assim, finalmente, a partir do versículo 10, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas religiões celestiais. O Espírito Santo ensina aqui, queridos, que pode vir dados na nossa mente, não é? Pensamentos, coisas que te liguem ao mundo humano, as coisas daqui, e te separem de Deus. Jesus falou da sua missão, falou das coisas de Deus. O diabo, através das coisas daqui, ele tenta fazer com que você tire o foco. Deixa eu falar para você, a igreja não será o que tem que ser sem você. Deus não faz a obra através de anjos. Deus vai fazer a obra através de mim, através de você. É com as nossas imperfeições. Quem é Pedro? Quem é Pedro? Ele é que foi usado por Satanás para tentar impedir que Jesus fizesse a vontade de Deus. Mas depois, Jesus o transformou. Ele foi abençoado e se tornou um dos maiores abençoadores de pessoas. Então, meus amados, nós precisamos nos mover. Não fique parado, não fique quieto não. Aqui não há nada, absolutamente nada, que se apresente à sua frente como impedimento que Deus não possa resolver. Deus pode todas as coisas, e tudo é possível ao que crê, afirmou Jesus. Não há nada. Pastor, e a minha saúde? Deus te cura. Pastor, e isso assim? Deus está nisso, coloque-se na mão dele, deixa ele começar em você. Então, queridos, eu quero terminar dizendo a você, vamos nos alinhar. Quem fez exército ou foi militar, tem alguns aqui que devem ter feito, o Atson vai entender muito bem disso, né? Vamos nos colocar em forma. Colocar em forma é uma forma organizada, previamente conhecida, é uma ordem de unidade, de posição, que é dada a um grupo nas formações militares. Vamos nos alinhar e falar, Senhor, olha a gente aqui. Começa a fazer em mim, porque eu quero ser um abençoador de pessoas. Olha para o seu texto para a gente terminar. A gente não falou do versículo 25, 26 e 27. Está escrito aí assim, vou ler numa outra tradução. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim,
achá-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqui, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que perder o mundo para ganhar a nossa alma, para fazer a vontade de Deus. Nenhum envolvimento com o mundo é a vontade de Deus para nós. Seja com coisas ruins, seja com coisas boas. Nenhum. Nós precisamos fazer isso. Sabe por quê? Quem quiser ganhar o mundo, Jesus diz que vai perder a sua vida. Ah, isso é só para incrédulo. Não. Quem é que está querendo o mundo e Deus e está sendo uma bênção? Quem é? Não existe um. Eu estive pensando numa coisa. A vida inteira de pastor, as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: pastor, eu já sei, normalmente isso não me surpreende hora nenhuma. Tenho certeza disso. Raramente me surpreende, raramente. E eu não lembro muito de ter sido surpreendido. Meu tempo acabou aqui. Eu quero servir a Deus em outro lugar. Sim. Amém. Deus te abençoe. Se tivesse um corinho que vá com Deus, eu cantava para a pessoa. E eu estava pensando: oh Deus, eu já li a Bíblia. Eu não achei ainda, mas me dá um lugar que eu possa chegar e falar assim: irmão, aqui é o pastor Adolfo, eu represento a igreja Betel, por vontade de Deus e vontade da igreja. Seu tempo acabou aqui. Vai para outro lugar. Só que eu não achei, não vou poder fazer não. Porque essas pessoas, normalmente, eu já estava doido se pudesse te falar isso. Mas eu não posso. Então, quando elas vêm me falar, eu já sei que estão falando assim. São pessoas que querem ganhar o mundo. Você começa a ver isso na vida delas. Você precisa perceber, você não pode ser companheiro dessas pessoas. Deixa eu te falar. Por amor a você. O diabo trabalha 2, 3, 4 anos para te derrubar. Sorrateiramente. Cuidado com como é a vida das pessoas que têm influência sobre você. Qual é o seu grau de comunhão? Quem tem comunhão com crente que ora acaba se tornando de oração. Quem tem comunhão com crente que jejua acaba sendo um crente que faz jejum. Quem tem comunhão com crente que evangeliza acaba evangelizador, chamado por Deus, alcançado por Deus. Sabe por quê? Pessoas que estão na presença de Deus são abençoadoras. É impossível você conviver com alguém abençoado que não te abençoe. O que é que está influenciando a sua vida? 2021 precisa mudar. Deus precisa começar de você. Cuidado com isso. Se torna uma bênção para abençoar essa pessoa que está te causando influência ruim. Sabe por quê? Pelo que eu preguei à igreja na passagem de ano, Jesus está para arrebatar a igreja a qualquer momento. E Ele precisa te encontrar envolvido com a vontade de Deus. Ele precisa te encontrar indo para Jerusalém. Ele precisa te encontrar sabendo de cor a sua missão. Qual é o seu objetivo? Para que você existe? Qual a sua função no corpo? Ele precisa te encontrar desprezando o mundo para salvar a sua alma, para que Ele possa falar ao seu coração, para que Ele possa te conduzir. Acorda, igreja, recebe, igreja, levanta-te. Nós somos os portais, a porta eterna de Deus, que na pessoa de Jesus Cristo está aberta para a salvação no mundo. E isso é uma responsabilidade muito grande. E precisamos pensar nela em 2021. O último versículo, o penúltimo, antepenúltimo versículo, é uma coisa muito interessante. Porque a Bíblia diz aí, o Senhor diz assim, ó: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmão, você tem duas vidas. Aqui, tem medo de doença não, de ladrão, de violência. Isso ameaça só essa vida sua aí. Você tem outra vida, e essa ninguém pode te tirar, porque ela já foi paga lá na cruz. Tem medo não, por isso que a Bíblia diz assim: não temais, tem medo não, porque se Jesus pôde te dar a vida eterna, a vida sua daqui está na mão dele. Quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que Jesus te escondeu em Deus. Deixa eu te falar, para chegar em você tem que passar por Deus. Você não precisa ter medo não. A Bíblia está dizendo aqui, dessa vida, perder vida espiritual. Isso é perda. Mas nós não. Nós vamos viver um dia de cada vez, sendo abençoados para abençoar. E se nós for a vontade de Deus nos chamar, nós vamos viver a vida eterna. Você tem duas coisas. Diminui a preocupação com uma, porque você tem duas. E uma é indestrutível. Já é sua. Seu nome está escrito no livro da vida. Que Deus nos ajude, irmãos. E que você leve isso no coração. Um conselho prático. Primeiro, nós não gostamos de ouvir, porque a nossa carne rejeita quando o Espírito Santo está falando. Nós não somos gratos quando Deus nos alerta, normalmente não. Machuca. Mas eu quero dizer uma coisa. O que eu vi a vida inteira e como é que eu vivo nisso? Tem crente, quando ouve isso, é o chamado crente esquina. O que é esquina? É a rua a 90 graus. Ele ouve, faz uma mudança radical. Nunca vi prosperar. O crente tem que ser crente curva. Aqui, é um dia de cada vez. Viu? Vai começar como o Espírito Santo quer, não é como você quer não. Você não pode fazer por você, o Espírito Santo é que faz por você. Então, simplesmente planeja mudar. Qual que vai ser a velocidade? O Espírito Santo vai dar. Não seja crente quebra esquina não, não dá certo. Fica só no auê. Aqui esse crente assim parece avião com defeito. Estou em cima, estou embaixo, estou em cima, estou embaixo. Aqui, a vida com o Espírito Santo é constante. Você precisa confiar, ser companheiro de crentes constantes. Crente que se mantém, que é persistente, que é firme na presença de Deus. Porque realmente nós seremos abençoados por pessoas. Ora, toda verdade é paralela. Se alguém não é bênção, você não vai ser abençoado em comunhão com ele. Você tem que virar bênção para você ganhar ele também para Deus. Eu estou falando de crente com crente. Porque incrédulo não há como você ter comunhão. Mas quem não está sendo uma bênção, não deve ser a pessoa que influencia a sua vida. Então não seja crente esquina não, seja crente curva. Queira mudar, mas queira que o Senhor Deus te mude. Ele que sabe. O texto que nós lemos disse assim, tome cada um a sua cruz. Você não vai carregar a cruz, nós estamos falando, é dos problemas, é da vida mesmo. É do tipo de problema que você tem na família, do tipo de problema que você tem com o seu cônjuge, é do tipo de problema que você tem com o seu amigo, que você tem com o seu trabalho, na sua profissão. Aqui,
Se não é a sua cruz, você não vai carregá-la. Agora, se ela é a sua cruz, você precisa carregá-la. Você precisa chegar em Jerusalém. A obra precisa ser completada. Deus precisa fazer o que Ele quer, o que Ele pretende através da sua vida. Que Deus abençoe o nosso 2021. E que nós estejamos hoje enfileirados para que Deus se agrade de nós e nos use. Amém, irmãos?